Olá, seja bem-vindo ao nosso canal IF Educa. Sou o professor Éder Carlos, pertenço ao Instituto Federal de Goiás, Campus Uruaçu. Nós vamos iniciar agora o curso de Física Básica para o ensino médio. Você vai começar este curso aqui comigo e eu espero que você aprenda muito, mas muito mesmo, em relação à física, para que você possa sair bem em várias áreas da sua vida, tanto em processos seletivos, quanto em situações, problemas do seu dia a dia, e na compra de um eletrodoméstico e assim por diante. Hoje nós vamos falar de uma introdução à cinemática. Vamos lá, sem enrolação, vamos lá. O que nós vamos... os tópicos da aula de hoje são dois apenas. Primeiro nós vamos falar de alguns conceitos básicos de cinemática, e depois nós vamos tentar entender o que significa localização de um ponto material referencial. Vamos lá, olha só para você ver que coisa interessante. Eu vou procurar falar de uma maneira mais clara possível, para que você possa compreender bem estes fundamentos que às vezes são considerados como difíceis por uma grande maioria de alunos. Veja só, dentro dos conceitos básicos nós vamos iniciar falando da cinemática. O que significa esta palavrinha cinemática? Aqui está dizendo para nós que é a parte da mecânica que descreve os movimentos dos corpos através dos conceitos de posição, velocidade e aceleração. Veja, nós temos a física, é uma área da ciência que estuda alguns fenômenos que ocorrem na natureza. Muito bem, a física se divide em algumas áreas. Vamos lá. Temos na física clássica, deixa eu deixar isso muito claro para você. A física clássica, ela vai se dividir em algumas áreas importantes. Dentre estas áreas, nós temos a mecânica, que estuda os movimentos. O movimento dos corpos, a mecânica. Dentro da mecânica tem uma sub-área pequena, entre aspas, que é a cinemática. A cinemática estuda também os movimentos, só que de uma forma mais restrita. A cinemática não se preocupa com o que causa o movimento ou com o que interrompe o movimento. Ela só vai estudar o movimento em si, olhando para quê? Para a posição, para a velocidade, para a aceleração do objeto que está se movendo. Ela vai estudar somente isto. É uma área da mecânica, que é uma grande área da física, e ela vai estudar o movimento dos objetos ou dos corpos, porque aqui em física, quando a gente fala a palavra corpo, refere-se a um objeto que tem massa. E então a cinemática estuda o movimento destes objetos, dos corpos, olhando só para a posição ocupada ao longo do tempo, pela velocidade e também aceleração. Olha para a posição, para a velocidade e para a aceleração. Este é o foco da cinemática. Mas vamos para mais algum conceito aqui importante. Veja só, o conceito de instante. O instante, a gente às vezes fala em instante de tempo, significa o quê? É uma medida de tempo que indica um momento. É diferente do intervalo de tempo, porque o intervalo de tempo também é chamado de variação de tempo e corresponde ao tempo gasto entre dois eventos físicos. Vem comigo aqui para uma simulação física que a gente encontra na internet, para que você possa entender melhor o que significa instante e o que significa intervalo de tempo. Veja só, aqui nós temos uma página da internet que é o PET Colorado. Você já deve ter ouvido falar sobre este site, né? Muito bom, por sinal. Aqui nós temos um objetozinho, um pêndulo que está preso a este fio que você vê aqui, e esse fio está preso neste ponto. E se eu elevar um pouquinho a posição deste pêndulo e liberar o sistema para a gravidade atuar aí, ele começa a oscilar, não é isso? Ele começa a oscilar, vai para lá, vem para cá, isso aqui é um pêndulo. Tudo bem. E aqui, ó, eu quero que você olhe bem aqui neste quadradinho azul. Aqui nós temos um cronômetro. Ele vai marcar para nós o tempo que passa durante o movimento desse pêndulo aqui. Aqui vai acontecer então um fenômeno físico que a mecânica estuda, né? É o movimento. E a cinemática vai querer entender só como que funciona a evolução das posições, a velocidade e a aceleração desse objeto. Para isso nós vamos precisar entender o que significa instante e o que significa intervalo de tempo.
Então olha aqui o que vai acontecer. Olha que interessante. Vamos lá, dá um play aqui. O objeto começou a se mover, tudo bem? Eu vou olhar para o cronômetro, está passando aqui, tá vendo? 4, 5, 6. Isso aqui é o tempo que está passando. Então eu vou pausar aqui, ó. Eu pausei o nosso cronômetro, mas o evento continua aqui, ó. Você pode observar. Entre o momento inicial e aquele momento que eu pausei o cronômetro, passaram-se 10 segundos e 43 centésimos de segundo. Tudo certo? Neste momento que eu pausei o cronômetro, marcou um instante. Que instante? O instante 10.43. E o tempo que passou entre o instante inicial, que era 0, e o instante final, que é esse 10.43, é o intervalo de tempo. Para que você compreenda melhor ainda, deixa eu te explicar assim, ó. Veja só. Vou dar uma pausa aqui, vou colocar esse objeto aqui para se mover novamente e vamos lá. Olha só o que vai acontecer. Eu vou começar a contagem do tempo aqui no 0, né? E o movimento vai acontecer naturalmente e depois eu vou comentar alguma coisa. Veja só. Vamos lá. Eu vou começar a contagem do tempo aqui, ó. Quer ver, ó? Pã, deixa eu começar aqui. Tan. Aí eu vou pausar aqui agora nesse momento, ó. Tan. Veja só. Este objeto está aqui nessa posição que você está vendo. Se eu colocar uma reguinha aqui, vamos deixar essa régua como referência para marcar a posição dele nesse momento. 60 centímetros, aqui está marcando para mim, tudo bem? Então essa régua vai ser o meu referencial. O objeto está nessa posição 60 centímetros aqui, no instante 4.93. Este aqui é um instante inicial. Eu começo a marcar agora para mim, nesse momento, um instante inicial 4.93. E eu solto o fenômeno aqui para ele continuar acontecendo. Veja o que acontece. Pausa aqui de novo. Agora está na posição abaixo de 60. Está na 60.5 mais ou menos. E está num outro instante. Instante 5.97. Então você viu que eu tenho aqui um instante que eu vou chamar de final. Que é quando o objeto está nessa posição. E anteriormente a esse instante eu tinha um instante quando o objeto estava na posição 60. Que era um instante inicial. Então eu tenho um instante que representa uma posição do objeto, né? O momento que está ligado a uma posição do objeto. E eu tenho um outro instante agora, que é o 5.97 segundos, que representa o momento em que o objeto está nessa outra posição. E o intervalo de tempo que passou entre essa posição aqui de 60 e essa outra posição, é só você pegar esse instante aqui, ó, 5.97, e subtrair pelo instante anterior, dá um intervalo de tempo. Dá um intervalo de tempo. Olha como é que a gente faz aqui para calcular isso daí, ó. Veja, me acompanha aqui. Ó, eu trouxe aqui essa imagem, eu acho que já vai ser o suficiente para você compreender. Vamos fazer de conta que o instante que o objeto se encontra nessa posição aqui, que eu vou chamar de 1, tá? O instante seja 3 segundos. E quando ele estiver aqui na posição que eu vou chamar de 2, o instante seja 4.5 segundos. Qual foi o tempo que passou entre a posição 1 e a posição 2? Se você quer saber o intervalo de tempo, você faz assim, ó, ΔT, este é o intervalo de tempo, ou a diferença entre o instante final e o inicial. O que significa isso? T2 menos T1. Então vamos lá, o ΔT é igual a T2 é 4,5, é um instante final aqui, menos o T1, que é o instante inicial, 3 segundos. Então, se você faz essa continha, vai dar 1,5 segundos. Então, veja o que eu fiz aqui. Eu tenho instante 1, ou instante inicial, instante 2, ou instante final. Quando eu pego o instante final menos o instante inicial, eu tenho o tempo que passou entre esses dois instantes. É o intervalo de tempo. Então, o T1 é o instante inicial. O T2 é o instante final. Viu que eu tenho aqui dois instantes? E o ΔT é o intervalo de tempo. Às vezes a gente fala variação do tempo.
Não tem problema. Então este delta aqui, ó, essa letrinha grega chamada delta, esse triângulo aqui, ele quer dizer variação. Variação do tempo ou variação dos instantes. Quando você encontrar esse delta na física, sempre você vai pegar algo final menos algo inicial. Aqui no caso, esse algo é um instante. Então, delta t, você pega t final menos t inicial, ou t2 menos t1. Aqui na física, às vezes a gente fala o t1 e t2 de t0 e t apenas. Às vezes uns colocam assim, ti e tf. Bom, vai dar na mesma. O t1, aqui no nosso caso, corresponde ao t0, que é o mesmo que ti. O t2 para nós aqui é a mesma coisa que t, que é a mesma coisa que tf. Ou seja, instante inicial aqui em cima e instante final aqui embaixo. E o intervalo de tempo é o final menos o inicial. Tudo bem? Então, eu creio que você deve ter entendido. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Agora nós vamos falar de ponto material. O ponto material é um objeto, é um corpo que possui massa e é muito pequeno para um determinado referencial. Ó, imagine só, o Sol. O Sol é uma estrela muito grande. Para nós, no nosso referencial, planeta Terra, eu, você, uma formiga, o estado de Goiás inteiro, para essas dimensões, o Sol é um corpo muito grande. Mas se eu olhar o Sol a partir do ponto de vista da galáxia, da nossa galáxia, a Via Láctea, o Sol é um ponto no espaço, é pequeno demais. Se eu for olhar o Sol a partir do ponto de vista do universo, o Sol é insignificante, é uma coisa muito pequena. É um objeto que tem uma massa, né? E esse objeto, para o universo, ele é muito pequeno. Por isso que a gente fala que é um corpo pequeno para um determinado referencial, porque um objeto, um corpo, ele pode ser grande ou pequeno, depende do referencial. Uma formiga, para mim, ela é pequena, mas na visão de um átomo, por exemplo, a formiga é gigantesca, não é assim? Então a física vai apontar esses detalhes aí. Então o ponto material é um corpo, ele possui massa e é muito pequeno para um determinado referencial. Já o corpo extenso é o oposto do ponto material. Então, o Sol, vamos pegar o Sol aqui novamente. Para nós, o Sol é um corpo extenso, ele é gigantesco, ele é grande. É o oposto de um ponto material. Para o universo, o mesmo Sol pode ser considerado um ponto material. Então, eu quero que você entenda isso, tá bom? Ponto material e corpo extenso. Agora, vamos para outra parte da nossa aula. Espero que você tenha entendido isso daqui, né? E vamos agora para aquela outra parte. Qual? A localização de um ponto material no espaço. Para a gente entender como é que vai funcionar a cinemática, né? O movimento do objeto, a gente precisa entender como localizar o objeto no espaço. O tempo, nós já falamos dele, que é o instante e o intervalo de tempo. Agora, como é que funciona a questão do espaço? Como localizar um ponto material no espaço? Vamos utilizar aqui no nosso curso o sistema cartesiano de coordenadas. Sistema cartesiano de coordenadas. Você já deve ter visto isso aí em algum lugar na sua escola, não é isso? Então, veja só. Vamos ver como que isso funciona. Vem aqui comigo. Veja, esse objeto, esse desenho que você está vendo aqui são 3 setas, né? Estas 3 setas estão dizendo para mim que eu vou começar a marcar o espaço a partir destas retas aí, destas setas. Por exemplo, se eu tenho um objeto aqui... Opa, eu escolhi a ferramenta errada. Se eu tenho um objeto aqui, por exemplo, ó, neste ponto, e eu quero localizar esse objeto, olha só como que pode ser feito. Eu vou mostrar para você aqui uma táticazinha. Olha só que interessante. Eu vou fazer aqui um desenho e você vai compreender isso daqui. Opa! E assim, quer ver? Ó? Dá para você ver que isso aqui, esse objeto, está no espaço tridimensional. E eu posso localizar ele com base nesses 3 eixos que você está vendo aqui. Esse eixo aqui eu vou chamar ele de Y.
esse outro eixo eu vou chamar ele de X. E esse aqui, você já sabe, né? É o Z. Muito bem. Então este objeto está num ponto no espaço que tem 3 marcações para localizar ele. Ele tem uma marcação aqui em Z, é esta, outra em Y, que é esta, e outra em X, que é esta daqui. Então eu vou chamar isso aqui de X1, isso aqui de Y1, isso aqui de Z1. Vamos dizer que esse objeto deslocou e veio parar aqui, ó, bem aqui, nesta posição agora. Olha que interessante, ele já não está mais ali naquela posição anterior. Ele está agora nessa posição posterior. Eu vou marcar aqui os posicionamentos para ele. Pam, pam. Agora ele está com uma posição Z2, Y2 e X2. Você percebe que a posição do objeto, eu vou chamar ela de 1 aqui, tá bom? E de 2 aqui. Estas duas posições são diferentes e ele se deslocou no sentido de 1 para 2, né? Eu vou até pôr uma flechinha aqui, uma setinha, indicando que ele caminhou aqui nesse sentido, ó. Ele veio parar aqui. E para cada posição eu tenho coordenadas diferentes, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Isso é mais complexo quando a gente fala do espaço tridimensional. Mas se eu falar do espaço unidimensional, digamos que o objeto esteja se movendo numa linha reta. Como é que funciona? Eu vou mostrar para você aqui agora, quer ver? Imagine que o objeto esteja se movendo na horizontal. Aí eu vou colocar bem aqui uma linha só, uma seta só, que é um eixo apenas, é o eixo X. O objeto, vamos supor que ele esteja se movendo, vamos dizer que seja um carrinho que esteja se movendo para lá. Quando ele estiver aqui nesta posição, eu vou chamar ela de X1. Aí ele vai, e eu observo ele agora nessa outra posição aqui, ó. Isso aqui é a nova posição do carrinho. Vou chamar essa posição de X2. Olha, vamos dizer que esta reta aqui, esse eixo X, esteja marcando as posições para nós em metros. Aí eu escrevo desse jeito aqui, ó, X, que está medindo as posições em metros. Então, vamos supor que x1 seja a posição 2 metros e x2 seja uma posição 5 metros. Então veja só, esta daqui é a posição que nós chamamos de inicial, posição inicial. E esta daqui é a posição final. Alguns chamam de espaço inicial e espaço final. Eu gosto de chamar de posição inicial e posição final. Tá, mas se você quer saber a distância entre esses dois pontos aqui, você pega 5 menos 2, você sabe que vai dar 3 metros de distância, né? Mas nós estamos falando, por enquanto, de posição. A posição do objeto no espaço, aqui unidimensional, quer dizer, 1D, basta apenas o eixo X aqui, né? Se for, por exemplo, um objeto caindo, a gente vai pegar só o eixo Z, não é isso? Mas estas letrinhas X e Y e Z, elas vão ser mais usuais daqui para frente. Por enquanto, talvez você esteja ficando assim, para que usar esse tanto de letra, né? Mas isso vale a pena, porque organiza o nosso entendimento. Aqui eu estou vendo o movimento de um carrinho que está indo para a direita e a posição dele anterior era de 2 metros e a posição futura dele aí vai ser de 5 metros, não é isso? Então eu tenho duas posições, a posição inicial e a posição final. Acho que deu para você entender isso daqui, não deu? Então eu espero que você possa focar neste assunto da aula de hoje e na próxima aula a gente dá uma continuidade, tá bom? Um forte abraço do professor Éder, espero que você tenha entendido e até o nosso próximo encontro.